Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos faça crescer na graça e abundar no seu conhecimento. Amados, essa semana vamos começar mais uma lição, a lição desta semana, com base aí no capítulo 11 de João, vamos falar sobre o sinal da ressurreição. O Senhor anunciando a sua ressurreição como um sinal poderoso, como um sinal em forma de promessa, provando que todos os homens que crê nele também um dia iria também ressuscitar, passar pela mesma experiência. Obviamente iria ressuscitar aqueles que experimentarem a morte, né? Porque haverá um povo no tempo do fim que não provarão a morte e verão Cristo retornar na nuvem do céu, na glória do Pai, vivos, né? Pois bem, então Cristo fala sobre a sua ressurreição, né, e especificamente a ressurreição de Lázaro como um sinal para aqueles que estão mortos há muito tempo debaixo da terra, né? Aqueles que estão mortos já em estado de decomposição, o Senhor pode trazer de volta. Então a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus Cristo é uma grande prova e é um sinal de fé para para todos nós que precisamos acreditar que a morte, para aqueles que têm fé em Deus, não é o fim. Né? Não é o fim. O fim é a ressurreição, né? Para viver com Cristo a eternidade. Pois bem, vamos para o verso síntese que está no capítulo 11 de João, versículo 25, que diz assim: Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo disse muitas vezes: Eu sou muitas coisas, né? Ele vai dizer ainda lá no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Então ele disse muitos eu sou, né? E aqui ele está dizendo agora, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é a ressurreição e a vida. Ele é Jesus, ele é a pessoa de Jesus. A ressurreição, a vida, é algo abstrato aqui, né? Então, quando ele diz assim, eu sou a ressurreição, ele está dizendo, eu sou a única forma de vocês obterem a ressurreição. Eu sou o único meio pelo qual vocês terão acesso à vida verdadeira, à vida abundante, à vida eterna. É isso que ele quer dizer, né? Ele não está dizendo que ele é uma pessoa, ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor, cheio de autoridade, investido pelo Pai de toda autoridade para ser essa pessoa poderosa e maravilhosa. Então, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está dizendo que ele é a própria ressurreição, que ele é a própria vida, não. Ele é o único meio pelo qual a gente pode ter acesso à ressurreição e, pela ressurreição, à vida eterna. Por isso que ele diz, quem crê em mim? Por que ele está chamando a atenção para ele? Porque você quer ter a garantia da ressurreição se você morrer? Crê em mim. Você quer entrar na vida eterna? Creia em mim. O foco principal desse texto aqui, o apelo e a fala de Cristo, é chamar atenção para as pessoas para uma coisa: crer. Quem crê, aí vai ter acesso a tudo. O crer é a chave que abre as portas para a eternidade. O crer é a chave do poder. O crer em Deus é a resposta para todas as angústias, para todas as respostas. Né? Para todas as respostas, não, é a resposta para todos os questionamentos que alguém possa fazer, dúvida, né? Tudo que o homem precisa, tudo é resolvido quando ele crê. E Cristo diz bem claro, aquele que crê em mim. Ora, nesse contexto aqui do capítulo 11, aquele que crê em Jesus está crendo em quem?
Se Jesus disse já aqui, até o capítulo 11 aqui, Cristo já repetiu umas 10 vezes. As palavras não são minhas. Eu estou falando das palavras que o Pai me deu. Essas obras que eu faço não são minhas, é o Pai que faz através de mim. Vocês, se vocês acreditarem em minhas palavras, vocês não estão acreditando somente em mim. Vocês estão acreditando principalmente no Pai que me enviou, porque essas palavras originais são dele. Então, quando o Cristo diz, crê em mim, você está crendo em quem também? Em Deus, porque toda a mensagem, toda a obra que Cristo faz aqui, é o Pai mandando ele fazer, é o Pai orientando, é o Pai ensinando, é o Pai conduzindo, é o Pai lhe dando poder, o tempo todo. Então, quando o Cristo diz, quem crê em mim, ele está dizendo assim, quem crê também, principalmente no Pai, quem me enviou para dizer as palavras dele aqui. Quem crê em mim, ou quem crê no Pai, né, obviamente, ainda que morra, mesmo que morra nesta vida temporal que a gente passa aqui na Terra, né, vivendo 50, 70 ou 100 anos, mesmo que morra esta morte, para os santos ele diz, os santos eles estão experimentando o sono da morte, ele compara a morte ao sono, para os santos, né? Ainda que ele experimente o sono da morte, um dia ele vai viver. Como é que ele vai viver? Por meio da ressurreição. A única forma de o homem viver novamente depois da morte, é a ressurreição. Não tem reencarnação. Não tem essa conversinha mole que inventaram aí de morrer, vai ficar vivo no inferno, lá se queimando, sofrendo. Ou então subiu para o céu e está lá olhando para Deus, está lá nas nuvens tocando harpa. Não, isso é mito. Só tem uma forma de o homem viver novamente de forma consciente, com todos os seus sentimentos, racionalmente, sentindo, experimentando todas as coisas. É por meio da ressurreição. E essa ressurreição só vem por meio de Cristo. O Pai lhe confiou esse poder. Então, amados, vamos aqui agora para a primeira pergunta desta lição, a primeira pergunta de hoje, do domingo, que nos traz aqui um questionamento, dentro desse contexto aí, do capítulo 11 de João. As irmãs de Lázaro enviaram mensageiros a Jesus para ir curar, para que ele viesse curar o irmão delas, né? Aqui era Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Essas duas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus para que ele viesse urgente para curar Lázaro, que se encontrava muito mal, se encontrava doente. Como reagiu Jesus a esse pedido de socorro das irmãs de Lázaro? João 11,4 diz assim: Jesus, porém, ao ouvir isto, ou seja, ao ouvir o pedido de socorro de Maria e Marta, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, por esta doença. Era uma oportunidade que Deus iria glorificar o seu Filho através dessa doença. Cristo está dizendo aqui, por acaso, que esta enfermidade não iria levar Lázaro à morte? Qualquer pessoa que está preso à letra morta vai dizer, olha, Jesus errou aqui, porque Lázaro morreu, Jesus mentiu aqui, não é? Não diria assim? As pessoas que não entendem que toda a linguagem de Jesus é uma linguagem mais profunda, é uma linguagem espiritual, sempre vai errar ao analisar a fala de Cristo. Ora, de que morte Cristo estava falando aqui? Falando da morte eterna. Lázaro não morreu para a morte eterna. A segunda morte que o Apocalipse fala, aquela morte do lago de fogo e enxofre, que as pessoas que passam por ela, de jeito nenhum vai mais voltar. Não tem como voltar mais. Ali morreu para sempre. A segunda morte, que é a morte eterna. Então, quando Cristo diz, esta enfermidade que Lázaro tem, não é para a morte. Que morte é essa? A morte eterna. Porque esta morte do sono para os santos, que Lázaro era um santo, esta morte é só um sono, é só um descanso. Vamos ver no decorrer dessa lição dessa semana, se Jesus Cristo, porventura, compara esta morte de Lázaro ao sono. Vai perguntar a ele, né? Porque nós já sabemos que Cristo vai conversar com os apóstolos, os discípulos, o discípulo vai dizer, olha, se ele disse, Lázaro, depois quando chega a notícia, né, Lázaro morreu, aí Cristo falou assim, Lázaro dorme.
Aí o discípulo fala assim, não, se dorme, a gente mesmo pode despertar, porque a pessoa pode despertar ele. Aí Cristo fala, Lázaro morreu. Ou seja, vocês não estão entendendo a minha linguagem espiritual, não? Quando eu falo dorme, eu estou me referindo aos santos. Porque a morte, o túmulo, a sepultura, não pode reter um santo na fé. Tem prazo de validade. Mas eles não entendiam essa linguagem de Cristo, né? Porque é como se dissesse assim, olha, sabe qual é a única morte que a gente deve chorar e se espernear? É a morte eterna, porque não tem mais jeito. Mas o santo, quando morre, ninguém pode dizer é o fim, não. Não é o fim, não. E nem era o fim para Lázaro, né? Nos dois sentidos. Porque Lázaro ainda iria ser ressuscitado para esta vida, para, obviamente, morrer de novo e aguardar a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição verdadeira, aquela ressurreição que a pessoa já sai transformada do túmulo num corpo incorruptível para nunca mais morrer. E Lázaro, obviamente, não saiu num corpo incorruptível, né, do túmulo. Lázaro saiu como o corpo que ele tinha antes, né? Ali foi uma espécie de... como se Cristo estivesse curando alguém que estava doente, né? Então, Lázaro morreu e Jesus Cristo trouxe ele a vida que ele tinha antes. É diferente da grande ressurreição, que as pessoas sairão já lá do túmulo num corpo glorificado. Uma eternidade concedida por Deus para que o homem nunca mais morra. Essa é a vida verdadeira, é a vida plena que Cristo fala, né? Aí, Cristo disse para os discípulos, olha, essa enfermidade que Lázaro tem, ela não é para a morte, não. Aí os discípulos presos, né, à superficialidade da letra, pensaram assim, ó, então é só uma febrezinha, doençazinha, nada de mal não. Quando os discípulos escutaram que Lázaro morreu, imagine só, né, na cabeça deles, né, mas rapaz, será que Jesus se enganou? Será que ele é o Filho de Deus mesmo? Será que ele é o Messias? Olha só, até essa linguagem espiritual profunda que Cristo usava, servia de teste para a fé daqueles discípulos, né? Aí Cristo deixou bem claro, esta enfermidade é para a glória de Deus. Glória de quem? Quem é a pessoa principal que vai receber toda a glória aí? O Pai. E nesta glória que Deus recebe, Ele está fazendo o que também o próprio Pai? Está glorificando o Filho, porque Ele está usando o Filho para fazer esta obra magnífica, para revelar aos homens mortais que só em Deus há a solução para a morte. A fonte da vida é Deus, que por meio de Cristo, Ele oferece a vida eterna a todas as pessoas que creem nele e provando que creem nele, fazendo a sua vontade, porque não adianta, eu creio em Jesus. Muita gente abre assim a boca e fala, eu creio em Jesus. Mentira. Ninguém crê em Deus porque diz que crê em Deus, não. As pessoas creem em Deus quando elas fazem a vontade de Deus conforme a sua palavra. Crer é praticar a palavra. Não é dizer eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Deus. Isso aí é bobagem. Isso aí é engano. Isso aí é mito. A grande prova que alguém crê em Deus é quando alguém pratica as palavras da verdade. Escutou o que a Bíblia diz e já começa a praticar. Isso é crer em Deus. O resto é pensamento positivo, né? Não é crer em Deus. Então Cristo anuncia claramente aqui para os seus discípulos que aquela enfermidade era uma grande oportunidade para que os homens pudessem glorificar a Deus, para que os homens também pudessem glorificar o Filho, glorificar a Deus através do Filho. E o Filho também ser glorificado, receber a sua glória como homem fiel, como em um templo santo, perfeito, aonde Deus podia habitar e por meio dele, se Cristo não tivesse uma mente, um corpo são, se Cristo não fosse um homem obediente, não fosse um filho perfeito em obediência, Deus não poderia realizar isso, né? Mas está no nosso meio realizando isso. Mas, né, está no nosso meio, ou seja, no corpo de Cristo. Cristo é o templo perfeito onde Deus habitava. Então, se não fosse, tudo por causa de Cristo, né? E Deus usa, né, a pessoa de Jesus Cristo para realizar essas obras maravilhosas, trazendo esperança e fé aos corações dos homens, para que os homens creiam em Deus e creiam na vida eterna que Ele oferece a cada um de nós. Na segunda pergunta, diz assim,
Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, estando fora da Judeia. Onde morava o doente? Que fez ele diante dessa informação? Vamos lá. Capítulo 11, versículos 6 e 7 diz assim: No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Olha só. Então veja que Lázaro morava na Judeia, morava em Betânia especificamente, logo abaixo de Jerusalém, na região sul de Jerusalém. Na região mais para sudeste de Jerusalém estava Betânia, mais em direção ao Rio Jordão. Então, Cristo provavelmente estava da além do Jordão, estava numa outra cidade, Betânia. Até na passagem diz que Cristo foi para Betânia, ou seja, atravessou o Jordão e foi para Betânia. Como? Se Lázaro morava em Betânia, como é que ele foi para Betânia? Aí você, estudando aí o mapa, você vai ver que tem 2 Betânias. Tem uma Betânia do lado da Judéia, logo abaixo de Jerusalém, né? Uma Betânia onde Lázaro, Maria e Marta moravam, e tem uma outra Betânia além do Jordão, depois do Jordão, lá na Cisjordânia. Do outro lado, já aquela parte do deserto, indo em direção ali para baixo a Arábia Saudita, e para cima a região do Iraque ali, né? Iraque, Kuwait, Irã, etc. Pois bem, a Babilônia, né? Está naquela região ali do Iraque. Então pronto. Então aqui, ó, veja que Jesus Cristo, o texto diz bem claramente aqui, que quando Jesus Cristo ouviu que Lázaro estava doente, recebeu a notícia do mensageiro, enviado por Maria e por Marta, Cristo nem se preocupou. Ficou mais 2 dias ali. Eu imagino, né, assim, a situação de Jesus Cristo, o tempo todo intercedendo por Lázaro, para Lázaro não perder a fé, não é? Porque Jesus, como amigo, e a Bíblia diz categoricamente que Jesus amava Lázaro, amava, mas era um amor diferente, aquele amor de amigo, aquele amor que a gente, cada um de nós não tem um amigo de confiança, não é? Aquele amigo, assim como Davi tinha amizade com Jonatas, né, com Jonatas, o filho de Saul. Pois bem, sabe aquela amizade gostosa? Eu tenho uns 4 ou 5 amigos assim de confiança mesmo, que eu abro meu coração, né? Pessoas assim que a gente pode confiar, né? Pois bem, amigos que você conversa tudo, né? Você tem coragem de abrir o coração e dizer tudo, né? Pessoas de confiança, né? E a pessoa que tem um amigo é um privilegiado. Quem tem, como eu, 4, 5, 6, né? Aí é que é bom. Aí eu sou um milionário, né? É uma coisa linda. Então, a Bíblia diz que Jesus tinha esse amor, esse apego a Lázaro. Agora, já imaginou o pai dizer: não, você não vai não, meu filho, vai ficar aí. Você não vai... Jesus, como diz aqui no Nordeste, estava doidinho para correr logo lá para a casa de Lázaro, para fazer uma oração e curar ele na hora. E o pai falou: não, vai não. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo, né? Você não vai não, vai ficar aí. Deixa ele lá. Essa doença não é para... Olha só, que coisa, né? Que coisa linda. A dependência de Cristo, 100% do Pai. 100% do Pai orientando, inclusive o próprio Pai testando a fé do próprio Filho, né? É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter a fé de Jesus, a mesma fé que Cristo teve no Pai. No Apocalipse não diz, né? Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus também foi provado na fé. Senão não seria nosso exemplo, não é mesmo? Olha que coisa linda. E aí Jesus fica lá na provável Betânia, depois do Jordão. Fica lá mais 2 dias depois que escuta a notícia de Lázaro. Aí 4 dias, Jesus só chega lá na Betânia, da casa lá onde Lázaro morava, 4 dias depois da sua morte. Ou seja, se Jesus ficou 2 dias ali e a notícia chegou para ele só no final dos 2 dias que ele estava ali, Lázaro morreu, chegou para ele, significa dizer que desde o momento em que ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, até o momento que ele chegou lá, havia se passado 6 dias.
Jesus demorou 6 dias, 2 dias, escutou a notícia. Quando Lázaro morreu, imediatamente a notícia chegou para ele lá, né? Ou seja, 6 dias depois, Cristo vai chegar lá. Tudo pela confiança em Deus. E olha só, 6 dias desde a notícia, né? O número 6 não entra aí por acaso. 6 é o número do homem, a limitação do homem. A limitação do homem é a falta de fé. A limitação do homem é a morte, né? E a parte de Deus é o quê? É a fé, é a vida, é a ressurreição. É tudo isso que Deus traz para o homem. Que coisa linda, não é? Muito bonito isso, essa revelação maravilhosa que as Escrituras traz aqui. No primeiro momento, a gente olhando assim, até parece um descaso da parte de Cristo. Um certo descaso, e não atendeu o seu amigo que ele morava, que ele amava muito. Escutou que estava doente, por que não foi logo, né? E ele, aí depois dos 2 dias, ele disse aos discípulos, vamos voltar para a Judéia. Ele nem disse assim, olha, vamos para a Judéia, mas especificamente vamos lá para Betânia. Vamos para lá para Betânia. É o que ele diz. Passou 2 dias e vem então para a Judéia, aonde ele vai, obviamente, tomar o conhecimento que Lázaro havia morrido, né? Não sei se há 6 dias, se há 5 dias, a Bíblia não dá essa precisão de quando Lázaro morre, após o momento, mas assim, por uma conta simplória, a gente pode fazer em torno de 6 aí, né? Mas, depois da notícia que eles receberam, ele podia ter morrido no outro dia, obviamente, a gente não vai especular se foi 5, se foi 6 dias depois. Mas, Cristo vai para a Judéia, e ali na Judéia, ele vai tomar o conhecimento, a informação vai chegar para ele de que realmente Lázaro havia morrido. E então começa todo o processo, toda aquela revelação maravilhosa que a gente vai estudar durante toda essa semana sobre o poder de Deus, como é que Deus se revela, como é que Deus faz, como é que Deus permite todo esse sofrimento para ele estar testando a fé de Marta, a fé de Maria, né? E como ele faz dessa maneira para impactar os judeus que ali estão, que irão ver aquele milagre poderoso, e o próprio Cristo, né? Que vai orar emocionado ao Pai, Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Olha, Cristo revelando que havia orado e intercedido por Lázaro. Isso é muito lindo, essa informação aqui é maravilhosa, revela muito mais do que um milagre ou ressurreição de alguém que estava morto há 4 dias. Ela revela relações pessoais entre Deus e seu Filho, entre o Filho e Deus, entre Jesus e os discípulos, entre Jesus e Lázaro, entre Jesus e Maria, entre Jesus e Marta, entre Jesus e os judeus, né? Entre os judeus entre si. Então são muitas relações que a gente vai aprender durante o estudo da lição desta semana. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos inspire para entender essa lição maravilhosa.